Olá a todos, somos brasileiros, e dentre tantas alegrias por termos nascido nesta terra abençoada, Deus também nos agraciou com o privilégio de sermos compatriotas do maior atleta de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, foi talvez o maior embaixador do Brasil para o mundo. Portanto, senhoras e senhores, apresentamos a vocês Para Sempre Pelé, o documentário, uma pesquisa histórica dos feitos e acontecimentos mais relevantes de sua passagem entre nós. Um registro de fatos, datas, curiosidades, lances e depoimentos que ilustram um pouco do desfile do rei nesses palcos do mundo. Com roteiro, produção, direção e apresentação de Henrique Limonge Filho e apresentação de Alex D'Agostino. Olá, Alex. Olá, meu amigo Alex. Olá, a nossa audiência qualificada. Estamos tristes, estamos todos tristes, enlutados com o falecimento do Pelé, do nosso rei Pelé. Porém, nunca é tarde para homenagear. E neste momento, nesta ocasião, neste Para Sempre Pelé, o documentário, faremos uma homenagem ao Pelé, ao nosso rei Pelé. E eu espero que essa homenagem esteja à altura de Sua Majestade. O Pelé não pode ficar em terceiro em nada quando você vai fazer uma pesquisa envolvendo o passado, o presente e o futuro. Você pode perguntar, qual é que vai ser a maior personalidade nos próximos 30 anos? Vai ser o Pelé, porque ninguém vai nascer igual o Pelé, não tem mais jeito. Até o mundo acabar, não vai ter outro Pelé. Não vai ter nada parecido com o Pelé. O Pelé é a pessoa melhor dotada por Deus para a prática de uma determinada atividade esportiva, para uma determinada atividade profissional. Ninguém, em qualquer área, desde que Deus inventou o mundo, ele não deu tanto talento com a pessoa só para praticar uma determinada coisa. O Leonardo da Vinci, que foi um gênio fantástico, maravilhoso, ganhou nota 9,99. O Pelé, 10. O Michelangelo, 9,99. O Pelé, 10. O Beethoven, 9,99. O Pelé, 10. O Einstein, 9,99. O Pelé, 10. É claro que o cientista, ele é muito mais importante para a sociedade do que um simples jogador de futebol. Porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, se você muda a pergunta, qual personalidade foi tão importante para a humanidade? Pelé vai ficar em 134º lugar. O Albert Sabin, ele fez para a humanidade 1 trilhão% a mais do que fez o Pelé. Mas para a prática específica de uma coisa, de uma atividade, ninguém foi tão perfeito quanto o Pelé. Então, quando você faz qualquer tipo de pesquisa de ontem, de hoje e de amanhã envolvendo atleta, não tem nada comparado com o Pelé. Qualquer pesquisa honesta que você fizer sem dirigir, perguntando a respeito de atleta, envolvendo os 1.500 anos para trás, os próximos 7 milhões de anos para frente, vai ganhar o Pelé. Porque nunca nasceu, não vai nascer e jamais nascerá algo tão perfeito quanto o Pelé para a prática esportiva determinada, específica de uma coisa chamada futebol. Em 1958, Nelson Rodrigues disse o seguinte sobre Pelé: é um menino, um garoto. Se quisesse entrar num filme da Brigitte Bardot, seria barrado, seria enxotado. Mas reparem, é um gênio indubitável. Digo e repito, Pelé poderia virar-se para Michelangelo, Homero ou Dante e cumprimentá-los com íntima efusão. Como vai, colega? Anos mais tarde, em 1970, o mesmo Nelson afirmou, abre aspas, os 30 anos de Pelé, que parecem valer 40, são, na verdade, muito mais. O sublime Pelé tem de futebol não 30 nem 40 anos, mas sim 6.000 anos. Aí está o mistério. É a experiência, é a sabedoria de 60 séculos. Para finalizar, Vinícius de Moraes, o poetinha, em carta para o Pelé, remeteu-lhe a seguinte mensagem, abre aspas, eu ainda não tive o prazer de lhe ser apresentado, meu caro Pelé,
Mas agora, com o fato de termos sido condecorados juntos pelo governo da França, vamos certamente nos conhecer. Ninguém mais do que você merece tão alta distinção, pois ninguém mais do que você tem levado o nome do Brasil para fora das nossas fronteiras. Da Sibéria à Patagônia, todo mundo conhece Pelé. Que você tenha sido distinguido pela Ordem Nacional do Mérito da França, nada me parece mais natural. A França sempre deu alto valor ao gênio, e você, meu grande Pelé, é um gênio completo, porque o seu futebol representa um reflexo imediato de sua cabeça nos seus pés. Eu não sou gênio não, Pelé. Eu tenho que pensar um bocado para que a mão transmita direito o que a cabeça lucubrou. Meus gols são mais raros do que os seus. Você é, com toda a justiça, chamado de rei. Fecha aspas. Ouvintes, telespectadores e súditos, sem dúvida existem reinados marcantes e longevos, como, por exemplo, a Casa de Windsor, na Grã-Bretanha, os Habsburgo, na Áustria, nossos patrícios, os Bragança, que transformaram o Brasil em um país. Enfim, são muitos exemplos. Mas ainda que impérios fortes e com vasto legado na história, são poucas as pessoas que se lembram dos últimos representantes dessas dinastias. Quem foi o avô da rainha Elizabeth II? Qual o último imperador da Áustria ou o último rei de Portugal? De fato, poucos são os que sabem. E não é por ignorância popular, mas sim porque esse é o ciclo da vida. Tudo, ou quase tudo que se refere a pessoas, é efêmero. E com o passar dos anos, acabamos por esquecer do passado e de seus heróis, por mais importantes que tenham sido. Contudo, de um rei ninguém esquecerá. De um rei nascido na cidadela de Três Corações, em Minas Gerais. De um rei que, sem armas, literalmente parou uma guerra. De um rei que, com a bola no pé, aniquilou seus adversários. De um rei que, pelos seus pés, teve o mundo inteiro aos seus pés. De um rei que, com poderes sobre-humanos, fez do futebol uma expressão de arte. Desse rei ninguém esquecerá. Enquanto terra e sol forem redondos e a bola tiver forma de circunferência, enquanto, no rincão mais distante do planeta, meninos usarem bola de meia para serpentear entre seus pés, ou, nas cidades, meninos jogarem partidas de futebol no videogame, ninguém esquecerá daquele que, nas palavras do mestre Armando Nogueira, abre aspas, se não tivesse nascido homem, teria nascido bola, fecha aspas. Enfim, enquanto tudo permanecer como é e sempre será, com peixes no mar e pássaros no céu, o mundo jamais esquecerá do Rei Pelé, o eterno e inigualável Rei Pelé, que acaba de nos deixar. Mas embora estejamos todos sentidos com a perda, este programa Para Sempre Pelé, o documentário, não tem o propósito de reforçar a tristeza da perda, mas sim de exaltar e de festejar o maior jogador de futebol que o mundo já teve a felicidade de acompanhar. O rei da bola, eterno, nunca mais aparece nada igual. Não é exagero o que falam dele? Não, muito mais. Pelé fazia coisas impossíveis, estava sempre criando, jogando. O único jogador perfeito que eu vi, sabe? Perna direita, perna esquerda, chute, cabeceio, impulsão, era forte, né? Muita técnica, excepcional jogador. Me pergunto muito, o Messi, Maradona, excepcionais. Mas Dona Celeste e o Dondinho rasgaram a forma, não aparece nada igual. E era difícil jogar lá dentro. Pessoal, às vezes me dizem, jogar lá dentro do Pelé, até eu, uma hora, era muito difícil. Que ele, no último ano ele estava fazendo jogadas novas ainda que não fazia no primeiro. Grande ataque do Sandoval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, mais uma vez eu digo que eu era o único cara pálida do ataque, né? A criolada fantástica, mas o rei era incrível. E nas discussões, mal podia sair do hotel. Nós podíamos sair normalmente, dava um autógrafo, outro, ele saía, vinham 200 pessoas em cima dele, e voltava correndo pro hotel para ter sossego do quarto dele, pegava o violão, tocava mal, como sempre. O único jogador perfeito que eu vi, parou guerra, nessa da guerra eu não estava, eu não fui. Mas eu me lembro de um gol que ele marcou, eu não sei se foi contra a Portuguesa Esporte, que driblou 4 ou 5 da Portuguesa Esporte e tocou no canto e fez o gol, sabe?
Os gols maravilhosos, lindos para ele, em termos de Pelé, eram normais. Né? A história de Pelé no Santos. Com 15 anos de idade, Pelé já se destacava no time juvenil do Bauru, cidade onde morava com o irmão, o pai Dondinho e a dona Celeste. Em uma ocasião, o Bangu do Rio de Janeiro tentou levar Pelé para o clube da zona norte do Rio, mas dona Celeste impediu. Mas ainda com 15 anos, em 1956, surgiu uma proposta irrecusável: jogar no Santos, que seria bicampeão paulista em 1955 e 56. A família anuiu e seu Dondinho levou o filho de trem até a cidade litorânea. Pelé, até então, nunca tinha visto o mar. Foi assim que, em 22 de julho de 1956, com 15 anos, Pelé chegou à Vila Belmiro. Com seu nome já ecoando por lá, como grande promessa do futebol que chegaria ao clube, Pelé foi ao vestiário para ser apresentado ao técnico Lula e ao elenco profissional. "Então é você o tal Pelé, hein?", indagou o técnico Lula na apresentação. Em 25 de julho, 3 dias depois, Pelé treinou entre os reservas e se destacou. Após o treino, acertou seu primeiro contrato com o clube, que lhe pagaria 2 salários mínimos ao mês. Então, a estreia do Pelé entre os profissionais ocorreu em 7 de setembro de 1956, na cidade de Santo André, em um amistoso entre o Santos e o Corinthians de Santo André. O Pelé, que tinha então o apelido de Gasolina, isso mesmo, gasolina por ser veloz, começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo e marcou um gol na goleada de 7-1 aplicada pelo Santos. Mas o Pelé tinha apenas 15 anos de idade. Ele era muito moço. E o titular, que se chamava Vasconcelos, era o principal jogador do time. Por isso, por ser muito moço e pelo fato de Vasconcelos ser o principal jogador do time, o Pelé ficou no banco de reservas no ano de 1956, só se tornando titular da equipe do Santos no início de 57, em uma excursão que o alvinegro praiano fez pelo sul do país. A partir daí, com o advento do rei no litoral paulista, as coisas mudam de figura e o Santos, que até então era apenas um clube de expressão no estado de São Paulo, restrito ao estado de São Paulo, passa a ser um estandarte do futebol mundial. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Poderíamos falar muito sobre os feitos do Pelé no Santos, mas como o programa tem limite de horário, fomos obrigados a escolher as façanhas mais notáveis do rei com a camisa do peixe. O famoso gol da Rua Javari. Na Rua Javari, em 2 de agosto de 1959, em jogo pelo Campeonato Paulista entre Santos e Juventus, Pelé, que já era campeão do mundo pelo Brasil, fez o gol que muitos apontam como o mais bonito de sua carreira. O jogo estava 3-0 para o Santos, mas a torcida da Juventus estava pegando no pé de Pelé, tentando irritá-lo e xingando. Eis que veio a obra. No fim do jogo, com 4 chapéus seguidos nos adversários, incluindo o goleiro Mão de Onça, Pelé botou a bola no fundo das redes com uma cabeçada. Por curiosidade, desse gol, ou melhor, da comemoração desse gol, saiu a tradicional comemoração de Pelé com socos no ar. Mas, como explica Pelé, esses socos tinham naquele momento uma razão específica. Abre aspas para o rei. Quando fiz o gol, parti para cima da torcida, brigando. Não fui dando soco no ar para gritar gol.
Fui xingando os caras mesmo e socando o ar. Um gesto que saiu sem querer, fruto de uma ira momentânea, mas que acabou perpetuado. Fecha aspas. Infelizmente, não há registro visual ou radiofônico do gol. Porém, havia 10 mil pessoas no estádio e há muitos relatos desse memorável gol. De qualquer forma, embora não tenhamos imagens do gol, por se tratar do Pelé, não há de se duvidar que o gol tenha tido realmente essa beleza. O jornal Estadão, o Estado de São Paulo, em matéria sobre o gol, publicou o feito da seguinte forma, abre aspas, o jogo parou. Os próprios jogadores juventinos correram para cumprimentar Pelé e a torcida grená saudou freneticamente o autor do gol contra a própria meta do seu clube. Fecha aspas. O nascimento do gol de placa. Maracanã, 5 de março de 1961. Santos e Fluminense pelo torneio Rio-São Paulo. A partida terminou 3-1 para o Santos. No fim do primeiro tempo, Pelé recebe a bola pouco antes da linha do meio-campo, aplica uma finta em um marcador fluminense e avança em velocidade, enfileirando ao todo 6 adversários para marcar um gol antológico. Um gol para entrar para a história, assim noticiou o jornal O Globo no dia seguinte. Infelizmente, não há mais imagens do gol, apesar de ter sido filmado na época. Ocorre que alguém, o mau caráter e de forma cirúrgica, recortou e extraiu do negativo da fita exatamente o trecho do gol. Por certo, esse pedaço do negativo já não existe mais, ou já teria aparecido. Uma pena, mas temos a narração do gol na voz de Pedro Luiz. 40 minutos do primeiro tempo. 1 para o Santos, 0 para o Fluminense em Maracanã. Arremesso executado por Jair Marinho, dando Edmilson. Ajeita a bola, recua o Santos, a bola pode ser cruzada com perigo, levantada para a boca do gol para Valdo, salta à frente Mauro. Toca de testa, paradinho, lateral da grande área. Recuperou Escurinho pelo Fluminense, atrasou, por entregando a Paulinho, pode cruzar. Levantou para a boca do gol, subiu o Calvete, taca de cabeça, ajeitando para frente. Movimenta na intermediária, Mengal Pelé. Pelé foge pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Espetacular a forma como ele enganou. Mas Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário, fechou pela esquerda Coutinho, pela direita abriu Dorval, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar para a direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis, desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson, que lideram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o golaço de Pelé. A bola foi para o canto direito do gol. Sobre o gol, o jornalista Mário Filho, que vem a ser irmão do Nelson Rodrigues, um dos irmãos do Nelson Rodrigues, e que dá nome ao estádio do Maracanã, o estádio se chama Mário Filho, ele escreveu o seguinte, abre aspas, era um gol visto do princípio ao fim, como nunca se vira outro. Então, aconteceu uma coisa inédita. A multidão não se levantou, continuou sentada, mas prorrompeu em palmas. Não houve um só espectador que não batesse palmas. Era uma ovação de teatro municipal. As palmas não paravam, aumentando de intensidade. Batia-se palmas olhando para o campo, para Pelé. Pelé ouviu as palmas e olhou para as arquibancadas do Maracanã. Depois, levantou o braço e acenou com a mão, agradecendo. Essas palmas iriam recomeçar logo depois, pois acabara o primeiro tempo e Pelé saía de campo. A diferença é que agora a multidão se pôs de pé para aplaudir Pelé. Quando Pelé desapareceu no túnel, ninguém ficou quieto. A vontade que todo mundo tinha era de se abrir, de compartilhar com alguém a alegria do gol de Pelé. Formavam-se grupos. Gente que não se conhecia tornava-se íntima pelo milagre do gol de Pelé. Fecha aspas. Enfim, uma obra-prima que viria a se tornar o primeiro gol de placa da história. O jornalista Joelmir Betting, pai do também jornalista Mauro Betting, que na época era muito moço,
se emocionou com o gol e deixou o Maracanã decidido a criar uma homenagem ao rei do futebol. Com dinheiro do próprio bolso e com o apoio do jornal O Esporte, para o qual trabalhava, mandou fazer uma placa com os seguintes dizeres: neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã. Vamos deixar ele contar um pouco dessa história. Pelé vaiado pelo estádio inteiro, pega a bola na área do Santos e parte para o gol do Fluminense. Numa caminhada tortuosa e torturada, que durou mais de 1 minuto e meio de posse de bola. Ele acaba culminando com um drible de vaca no Castilho, o goleiro, e faz o gol. 130 mil pessoas que vaiavam o Pelé passaram a bater palmas para o Pelé. Voltando para São Paulo, pela ponte aérea, chego no meu jornal, O Esporte, digo para o meu secretário, Walter Lacerda: Walter, e se a gente criasse a memória do gol? Como assim? Criando uma placa de bronze, o jornal assina a placa em homenagem ao Pelé. Ah, boa ideia, pode cuidar disso. Aí a expressão gol de placa veio à tona. Então eu não sou o autor da expressão gol de placa, eu sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa. Nós poderíamos escolher muitos jogos do Santos de Pelé para dar o devido destaque. Mas como precisamos escolher uma só, devido ao tempo que é curto, optamos por um jogo, justamente o apontado por Pelé como o maior de sua carreira. Foi na final do Mundial Interclubes de 1962 contra o Benfica de Eusébio, em Portugal. 5-2 para o Santos, com 3 gols de Pelé. O Santos tinha vencido a primeira partida no Maracanã. Em caso de vitória do Benfica na segunda partida, haveria uma terceira de desempate em Paris. O time do Benfica, imprensa e torcida, estavam crentes na vitória do time português. Se deram mal. Nós não imaginávamos que ia ser tão fácil da forma que foi. Porém, nesse dia, o Pelé e o Coutinho, eles estavam endiabrados, então só não fizeram chover. Abriu para Pepe na ponta canhota. Vai encerrando o Pepe. Já driblou o jogador que era Raul. Fechou, cruzou, gol do Santos. Cruzou, tiro rasteiro o jogador Pepe. Entrando pelo comando do ataque. Pelé, sua majestade Pelé. Quase de carrinho sobre a bola. Pelé, o rei do futebol, inaugura o marcador. Pelé, número 10. Gol do Santos. Pelé, número 10. Num cruzamento rasteiro de Pepe pela ponta esquerda. Soltou Pepe, cruzada para Zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, gol! Sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira. Pelé, a pérola negra, passou por Raul, aí a linha de fundo, entrou o rasteiro, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé nos pés de Coutinho, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com leve toque de ponta de chuteira. Coutinho, outra jogada maravilhosa. Invade Pelé, ganha a área, apontou, tirou, defendeu Costa Pereira, largou, entrou Pelé. Gol! Pelé! Ele é o mesmo jogador fenomenal e por isso mesmo, veja Teixeira, quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. Santos Futebol Clube, Peixe, campeão do mundo pela primeira vez. Vamos falar agora sobre o 1000º gol de Pelé. No dia 19 de novembro de 1969, numa quarta-feira, o Pelé escreveu mais um capítulo na história do futebol, ao marcar o 1000º gol de sua gloriosa carreira na vitória do Santos contra o Vasco, por 2-1, no estádio do Maracanã. E a expectativa pelo 1000º gol era imensa. Naquela semana, o Pelé fez o gol de número 999 contra o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa. Mas o rei, que era ciente de sua coroa e da importância do gol 1000, não queria correr o risco de marcar o 1000º gol no acanhado estádio José Américo de Almeida, na capital paraibana. Aqui não, de jeito nenhum. Então, nessa partida, quando o goleiro do Santos se machucou, o Pelé não hesitou e foi para o gol, atuar como goleiro, para que não houvesse nenhum risco de ele marcar o 1000º gol na Paraíba.
Poucos dias depois, no dia 16 de novembro, o Santos voltou a jogar fora de casa. No jogo contra o Bahia, em Salvador, válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Peixe ficou no empate de 1-1 com o time baiano. Nesse jogo, o Pelé bem que tentou fazer o milésimo, mas não conseguiu. Na metade do segundo tempo, o Pelé chegou a driblar o goleiro do Bahia e chutou para o gol vazio. Mas o zagueiro Nildo se atirou e salvou um gol que era certo. Salvou o gol 1000. Vamos ouvir um pouco dessa história. O coração do futebol pulsa 1000 em Salvador. A certa altura, dá-se um lance que normalmente passaria sem registro especial. Pelé recebe a bola, dribla e chuta. O zagueiro Nildo salva em cima da linha. Pra quê? Em vez de aplauso, o Beck leva uma vaia homérica. A primeira vez que eu vi um defensor salvar um gol e ser vaiado pelo estádio inteiro. Nessa partida, o Bahia fez 1-0, mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Pelé ainda chutou uma bola na trave. Enfim, o Pelé, como já dito, bem que tentou, mas o destino e os deuses do futebol não quiseram que o milésimo gol do Rei fosse na Bahia. O milésimo gol, a maior marca do maior jogador de futebol do mundo, tinha que ser no maior estádio do mundo, no Maracanã, que era o salão de festas do Rei. Em algum lugar estava escrito: Vasco e Santos se enfrentaram no dia 19 de novembro de 1969 pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. O jogo em si não valia mais nada, mas isso não foi suficiente para afastar a atenção do público, da imprensa e do mundo inteiro. As homenagens estavam preparadas, as emissoras de TV anunciaram a transmissão da partida e um plano de policiamento foi estabelecido para evitar a invasão de campo no momento do gol de Pelé. No dia da partida, Pelé hasteou a bandeira, ganhou um tamborim de prata como presente e foi homenageado por gandulas e pela banda de fuzileiros navais que gritavam "Salve Pelé!". Essa era a expectativa. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, o contra. Ah, não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. Muito prazer, seu juiz. O senhor está com medo? Não, com medo não. Pelé, no meio do campo agora. Tudo de bom pra você. Bom, você é furona, hein? Eu sou demais, eu sou impossível. Eu vim aqui pra torcer por você, Pelé. Eu espero que você tenha Vou morrer de chorar. Eu também estou fazendo o possível, já disse a você, né? Estou emocionadíssimo, quero fazer esse gol. Vamos ver se é possível fazer hoje esse jogo que você está aqui. É possível, tá bom? Pelé. A polêmica Cidinha Campos, jornalista e política, estava dentro do campo do Maracanã nessa entrevista. O jogo estava 1-1 até que aos 33 minutos o Clodoaldo enfiou uma bola para o Pelé que, após dominá-la em direção ao gol do Vasco, foi atingido pelo zagueiro vascaíno e caiu sobre a marca do pênalti. Então, o juiz Manuel Amaro assinalou a penalidade máxima. Aqui, um fato interessante. Em respeito ao momento do Rei, os jogadores do Santos foram todos para a risca do meio de campo. Todos. E o público passou a gritar o nome de Pelé. Aliás, na vida do Pelé, muitas coisas estavam escritas. O gol 1000, além de ser no Maracanã, tinha que ser de pênalti, caprichosamente de pênalti, para que o mundo pudesse, com antecedência, se preparar, se concentrar, focar as atenções, enfim, para que pudesse, literalmente, parar para assistir à façanha máxima do Rei. Abre aspas para o Pelé. A minha preocupação, que é uma coisa que ninguém pode estar passando o que eu passei, é que todo mundo acha que pênalti é fácil bater. Mas, quando eu coloquei a bola na marca do pênalti, todo mundo começou a gritar, Pelé, Pelé. E eu comecei a tremer, a ficar nervoso e a pensar, não posso errar, não posso errar. Fecha aspas. Eis aí uma confissão do Rei Pelé. Bem, de frente para o gol, o Pelé se abaixou para arrumar as meias. Depois, se virou para o campo e viu que seus companheiros estavam todos perfilados no círculo central. Aos poucos, todos saíram da área e ficaram só ele, a bola e o Andrada, o goleiro do Vasco. Vamos ver e ouvir o gol.
O lançamento é feito, vai lá Pelé. É pênalti! É pênalti, não há dúvida! É pênalti, não há dúvida! Vamos lá, Geraldo, é pênalti? Não gostei. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ou são só a torcida toda? Andrada e Pelé se abraçam antes da cobrança do pênalti. Andrada e Pelé se abraçando antes da cobrança do pênalti. Pelé botou a bola na frente porque tinha um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 20º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este, tomara a Deus que ele basta e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Que número 1000! Olhem o time do Santos! Olha a loucura! Olha a loucura! O time do Santos no meio de campo. Olha a loucura pelo 20º gol! Palmas de todo o Maracanã! Olha o time do Santos formado em fila olímpica para receber o rei dos 1000 gols! O rei dos 1000 gols! Ele é carregado pelos repórteres. Pelé é trazido em triunfo com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo. Dessa vez, Pelé não deu socos no ar. Trocou a tradicional marca pela corrida até o fundo das redes. Foi em busca da bola do jogo. Os jornalistas saíram de trás do gol e imediatamente colocaram Pelé sobre os ombros. O estádio gritava o nome do rei. Depois da marcação do 1000º, Pelé recebeu muitas homenagens, a começar por um diploma da FIFA, assinado por seu presidente, Sir Stanley Rose, enaltecendo o seu feito. O vestiário ocupado pelo Santos no jogo recebeu uma placa com seu nome. João Avelange entregou-lhe uma medalha de ouro em nome da CBD. Outra medalha de ouro foi dada pela Federação Carioca. A Companhia Brasileira de Telégrafos lançou selo comemorativo. Pelé foi recebido em Brasília pelo então presidente Médici, que lhe conferiu a Medalha do Mérito Nacional, transformando o jogador em comendador. Na capital federal, desfilou em carro aberto. E no jogo seguinte, no Mineirão, Pelé recebeu uma coroa de ouro datada da época do Império. Pelé se despede do Santos. Embora o Pelé seja eterno, até para ele as coisas chegam ao seu fim. No dia 2 de outubro de 74, em partida válida pelo Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, o Pelé se despede do Santos e do estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. A vila que, graças a ele, ao Pelé, tornou-se, como a gente chama carinhosamente, a vila mais famosa do mundo. Nesse jogo, o Pelé atuou por apenas 21 minutos. Em plena partida, com a bola rolando, o Pelé apanhou a bola pelas mãos no centro do gramado, se ajoelhou e levantou os braços para a torcida, nas 4 direções do estádio. Chorando, o Pelé deu uma volta olímpica na Vila Belmiro, sob aplausos dos torcedores. Disse o rei, abre aspas, fiz de tudo para não chorar, mas não consegui. Fecha aspas. Vamos conferir. Léo domina. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de frente das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Volta olímpica de Pelé.
Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E ele dá a volta olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Do Santos, o Pelé, que não estava muito bem financeiramente, foi para o Cosmos de Nova York, onde jogou de 15 de junho de 1975 a 1º de outubro de 1977. Para jogar nos Estados Unidos, o Pelé ganhou merecidos milhões de dólares. A história do rei com a amarelinha, Pelé e a seleção brasileira. A estreia de Pelé pela seleção brasileira ocorreu em 7 de julho de 1957, ou seja, com apenas 16 anos, em partida disputada com a Argentina na então tradicional Copa Roca, no Maracanã. Pelé começou o jogo no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e marcou um gol, insuficiente para evitar a derrota por 2-1 do Brasil para a Argentina. Porém, 3 dias depois, no estádio do Pacaembu, no jogo de volta, o Brasil venceu por 2-0, com um gol anotado por Pelé. Com o placar agregado, o Brasil se sagrou campeão do torneio e esse foi o primeiro título do Pelé com a camisa da seleção brasileira. A história do rei em Copas do Mundo. Em 1958, o Brasil disputaria a Copa do Mundo da Suécia. O psicólogo da seleção, Dr. Carvalhais, recomendou o corte de Pelé por considerá-lo infantil. Mas Pelé se manteve no elenco em função da força do Santos e de seus jogadores na seleção brasileira. Também o técnico Feola matou no peito e garantiu a convocação de Pelé, dizendo ao psicólogo, abre aspas, você pode estar certo, mas não sabe nada de futebol e eu vi o Pelé jogar. Vencida a oposição do psicólogo e também a dificuldade inerente à pouca idade, que era só de 17 anos, Pelé, já convocado para o torneio, machucou-se no último amistoso realizado no Brasil contra o Corinthians, o que levou a ficar no banco de reservas nas primeiras partidas da Copa. Já estamos na Suécia e aqui uma coincidência celestial. A CBD esqueceu de mandar à FIFA a numeração da camisa dos jogadores. Então, a FIFA, de forma aleatória, fez um sorteio das camisas, dos números das camisas. O Didi, por exemplo, ficou com a camisa 6, o Garrincha ficou com a 11, o Zagallo ficou com a 17 e por aí vai. Mas, a quem coube a camisa número 10? Ora, ao predestinado Pelé. Exatamente, a camisa 10 coube ao predestinado Pelé. Bem, no primeiro jogo, Brasil versus Áustria, 3-0 para o Brasil, jogo tranquilo. Segunda partida, Brasil versus Inglaterra, 0-0. Nesses 2 primeiros jogos, o Pelé não jogou, assim como o Garrincha. E, apesar dos bons resultados nas 2 primeiras partidas, a seleção não engrenava e corria até um certo risco na competição, já que agora, na terceira partida, o Brasil enfrentaria a temida seleção da União Soviética, conhecida então como seleção de laboratório, repleta de homens fortes e bem treinados. Então, era preciso mexer nesse time. E foi mexido, efetivamente foi mexido. O Vavá tornou-se centroavante no lugar do Mazzola, o Garrincha entrou no lugar do Joel, o Zito entrou no lugar do Dino Sani, e, enfim, o Pelé entrou no lugar do Dida. Pois bem, promovidas as alterações, esse jogo, do qual o Brasil saiu vitorioso com 2 gols de Vavá, rendeu muita história para contar. Os 3 minutos iniciais dessa partida são considerados, até hoje, os 3 melhores minutos da história do futebol. Em tão pouco tempo, o Brasil fez 1-0 e colocou 2 bolas na trave, com Pelé e Garrincha. Vencemos e passamos de fase. Passando de fase, dessa fase de grupos, e avançando às quartas de final, o Brasil venceu o país de Gales por 1-0 com um golaço do Pelé. Seu primeiro gol em Copas do Mundo. O Pelé recebeu a bola, matou no peito, deu um meio chapéu no adversário e botou para dentro. Realmente um lindo gol. Você, se tiver oportunidade, procure no YouTube. Um belo gol. Na semifinal, o Brasil venceu a França por 5-2 com 3 gols do Rei. E na final, o Brasil venceu a Suécia por 5-2 com 2 gols de Pelé,
sendo um deles antológico, no qual matou a bola no peito, aplicou um maravilhoso chapéu no adversário e botou para o fundo da rede. Vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, tira o espetacular, bate ela, gol! Magistral gol de Pelé, gol de Copa do Mundo de Pelé, domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Marca o 5º gol do Brasil. Caem as ruas brasileiras. Terminada a partida. É inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo. Méritos indiscutíveis. Goleada, vitória. Choram os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de campo. O Maracanã acontece. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. A dupla Pelé e Garrincha assombrou o mundo na Copa de 58. Aqui um esclarecimento. Muitos pensam que Pelé adquiriu o título de rei na Copa de 58, já que o jornal L'Équipe o chamou de rei após a final, em uma espécie de trocadilho, após Pelé ser cumprimentado pelo rei da Suécia, Gustavo VI, na premiação ainda no gramado. Mas não. Meses antes da Copa, Nelson Rodrigues já o tinha saudado como rei. Disse o jornalista, abre aspas, há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos, jamais. Pois bem, o verdadeiro garoto, meu personagem, anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O Pelé disputou a Copa de 58 ainda com 17 anos, sendo o jogador mais novo a vencê-la e a marcar um gol. Vamos a algumas frases sobre o Pelé na Copa de 58. Abre aspas. Após o 5º gol, eu queria era aplaudi-lo, fecha aspas. Quem disse isso foi o zagueiro sueco encarregado de marcar o Pelé na final da Copa. O zagueiro se chama Sig Perlin. Desculpem se eu me equivoco na pronúncia. Outra aspas aqui. Quando vi o Pelé jogar, fiquei com a sensação de que deveria pendurar as chuteiras. Fecha aspas. Quem disse isso foi o ídolo da seleção da França e maior artilheiro em uma única edição de mundiais, o Just Fontaine. Na Copa de 58 ele fez 13 gols. Até hoje é recorde. Bem, o Pelé marcou 6 gols na competição, foi o melhor jogador jovem da Copa, o jogador mais jovem a vencer uma Copa e a marcar um gol em uma Copa. Apenas um registro, aqueles que nos assistem, essa camisa que estou trajando agora, com o escudo da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, foi utilizada na final de 1958, apenas para registro. A participação de Pelé na Copa de 1962, o bicampeonato. Na Copa de 62, Pelé, com 21 anos, já era de longe considerado o maior jogador do mundo e as expectativas estavam todas ao seu redor. Porém, nem tudo foram flores para Pelé naquela Copa do Chile. Na primeira partida, o Brasil venceu o México por 2-0 com um gol dele e outro de Zagallo. Na segunda partida, contra a Tchecoslováquia, Pelé se contundiu ainda no primeiro tempo e não pôde mais disputar a Copa. Em seu lugar entrou Amarildo, o possesso, que deu conta do recado. Mas aquela Copa, todos sabem, foi vencida pelo Brasil graças a Garrincha, Mané Garrincha,
que teve naquela Copa a maior atuação individual de um jogador em Copas do Mundo até os dias de hoje. Pelé marcou um gol naquela Copa e o Brasil sagrou-se bicampeão do mundo. Agora, Copa de 66. Essa Copa de 66, na qual o Brasil buscava o tri, foi trágica para o Brasil e para o Pelé. O Brasil, que sequer passou da fase de grupos, enfrentou dentro da chave a Bulgária, a Hungria e Portugal. O Brasil venceu a Bulgária, mas o Pelé foi caçado dentro de campo. Tão caçado que, machucado, não pôde jogar a segunda partida contra a Hungria, que acabou vencendo o Brasil. Retornando na terceira partida contra Portugal, o Pelé foi de novo covardemente agredido. E o Brasil, agora com Garrincha no banco de reservas, perdeu para a seleção portuguesa do craque Eusébio. Foi trágico. De relevante mesmo, temos o fato de que a partida entre Brasil e Bulgária foi a última partida disputada pela dupla Pelé e Garrincha, que, juntos, nunca perderam uma partida. Nessa Copa, o Pelé marcou apenas um gol. A Copa do Tri, a Copa de 1970. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil. Após o fiasco de 66, a Copa de 70 era a Copa para o Brasil se reerguer, agora com uma geração bem diferente das gerações de 58 e de 62. Saíam nomes como Nilton Santos, Didi e Garrincha, e no lugar entravam Gerson, Rivelino, Tostão e Jairzinho. O único elo entre as gerações era o Pelé. Mas, curiosamente, Pelé cogitou não ir àquela Copa de 70. Disse o rei: falta muito tempo. Pode ser que eu nem esteja mais vivo. Pode ser que eu tenha que ir. Não sabemos o dia de amanhã, mas penso em não ir. Não sei se foi porque eu me machuquei. Aliás, nas 3 Copas que estive, 58, 62 e 66, eu me machuquei. Acho que não dou muita sorte em Copa, apesar de ter ganho 2 com o Brasil. Ter começado numa, aquele começo glorioso em 58. Embora tudo isso, acho que não tive muita sorte nas Copas. Por isso, eu tenciono não ir mais. Fecha aspas, declarava Pelé, que mal sabia o que estava por vir na sua gloriosa carreira. Como tu disse, Alex, mal sabia o Pelé que a Copa de 70 seria sua grande Copa. De quantos lances memoráveis protagonizados por ele, o mundo teria sido privado se ele realmente não quisesse ter ido à Copa? Teria o Pelé, hoje, o mesmo tamanho que tem se não tivesse ido à Copa de 70? Ficam essas perguntas. Bem, vamos aos jogos. Na primeira partida, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 4-1, com um gol do Pelé. Mas nessa partida, o que ocorreu de mais extraordinário não foram os gols. Ao contrário, um quase gol do Pelé, o seu primeiro quase gol da Copa, entrou para a história. Hoje é até relativamente comum esse tipo de jogada. A gente já viu algumas vezes, Rivaldo, até Roger Flores. Mas na época, o chute de Pelé de trás do meio de campo apavorou o mundo. Cagará. Sobre o lance, disse o Nelson Rodrigues, abre aspas, por um fio, não entra o mais fantástico gol de todas as Copas passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros parados, os mexicanos parados, viram a bola tirar o maior fino da trave. Foi um cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, sim,
um momento de eternidade do futebol. Fecha aspas. Na segunda partida contra a Inglaterra, que foi considerada a partida mais difícil da Copa, o Brasil venceu por 1-0 com um gol de Jairzinho. Mas no que toca a Pelé, nessa partida ocorreu a defesa de Gordon Banks na cabeçada do Rei, tida como a maior defesa em Copas do Mundo. A bola foi largada com as mãos para Carlos Alberto. Desce Carlos Alberto pela direita. Vai se aproximar da linha de centro. Espera para dar um esticão a Jair. Deu pelo costado de Cooper. Jair fugiu pela direita. Passou por ele, vai cruzar. Na boca do gol. Cabeceia Pelé. Espetacular a defesa de Banks. Um cruzamento sensacional de Jair. Uma esplêndida cabeçada de Pelé. E Banks milagrosamente tocou para esse escanteio. A grande sensação de vida até agora. Na terceira partida, o Brasil venceu a Romênia por 3-2, com 2 gols de Pelé. Avançando a fase eliminatória, nas quartas de final, o Brasil venceu o Peru, treinado pelo mestre Didi, por 4-2. Chegando às semifinais, o Brasil enfrenta a seleção do Uruguai, que há 20 anos havia vencido o Brasil na final da Copa aqui realizada, com mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Havia muita tensão por conta do famoso Maracanazo. Tudo bem, o jogo terminou 3-1 para o Brasil, mas não podemos de forma alguma deixar passar em branco outros 2 quase gols do Rei. No primeiro, o goleiro Mazurkiewicz bate o tiro de meta e Pelé chuta de primeira em um bate-pronto que é defendido pelo goleiro. Um lance incrível. Depois, o lance mais icônico e mais bonito da história do futebol. O verdadeiro gol que não entrou. Vamos ver esses 2 lances incríveis? O ângulo de tiro completamente, Bretas. Agarra Mazurkiewicz. Meu Deus do céu, Pelé põe a mão na cabeça. Os senhores viram como foi? Pelé pôs a mão na cabeça até. Que coisa! Vejam os senhores a repetição. Pelé recebeu, lançou e Mazurkiewicz. Pelé teve calma e a esquerda de Rivelino, captada seca. Bandeiras de todos os clubes brasileiros. Bandeiras verde e amarelas, abraço, uma loucura. Sobre o segundo lance, o da meia-lua, o Nelson Rodrigues, sempre o Nelson Rodrigues, muito citado, disse o seguinte, abre aspas, o sublime Pelé fez uma dessas obras-primas perfeitas, irretocáveis. Com um movimento de corpo, deixou o goleiro uruguaio e toda a defesa órfãos de todos os seus parentes. Fecha aspas. Bem, chegamos à final na Cidade do México. Estádio Azteca, com um público de 107 mil pessoas, foi palco da grande final entre Brasil e Itália, que daria em definitivo a taça Jules Rimet, a primeira seleção tricampeã do mundo. Brasil e Itália eram bicampeões. Quem fosse tri levaria em definitivo a Jules Rimet. Bem, o Pelé abriu o placar com um gol de cabeça. Sobre o gol e o Pelé, o zagueiro Facchetti, da Itália, disse o seguinte, abre aspas, subimos juntos para cabecear uma bola. Eu era mais alto e tinha mais impulsão. Quando desci ao chão, olhei para cima, perplexo. Pelé ainda estava lá, no alto, cabeceando a bola. Parecia que podia ficar no ar pelo tempo que quisesse. Fecha aspas. Bem, a Itália empatou, mas o Gerson, o canhotinha de ouro, fez 2-1 para o Brasil e em seguida o Jairzinho, o furacão, marcou o terceiro gol. Tranquilo, 3-1 para o Brasil, tudo certo. Agora, o quarto gol, que é um caso à parte, é o gol coletivo mais bonito da história das Copas. Uma pintura que tem o toque final de Pelé, que recebeu a bola e a entregou com açúcar e com afeto para o capita, o capitão Carlos Alberto Torres, fuzilar a meta italiana. Brasil, Itália. Inesquecível esse lance total. Clodoaldo recebe a bola, dá a Pelé, Pelé a Gerson e todas as Copas do Mundo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Sobre o Rei, o outro zagueiro italiano, Tarcísio Burnighiti, afirmou,
Abre aspas. Eu pensei, ele é feito de carne e osso, como eu. E eu me enganei. Fecha aspas. Também sobre a participação de Pelé na Copa de 70, o lendário massagista da seleção, Mário Américo, foi claro. Abre aspas. O Pelé estava muito determinado a levantar a taxa Jules Rimet pela terceira vez. Era como se ele soubesse que era esse o seu destino. Ele parecia uma criança esperando pelo Natal. Fecha aspas. E ao final da Copa, Pelé se sagrou o único jogador tricampeão e foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo por aquilo que fez. Porém, o que ele não fez contribuiu muito para isso. Pelé marcou 4 gols nessa Copa. A despedida do rei do seu trono na seleção brasileira. Após vencer a Copa de 70, no auge de sua consagração com a amarelinha, Pelé decidiu encerrar sua carreira na seleção. Ainda tendo muita lenha para queimar, optou por fechar seu ciclo em alta. Nas palavras do próprio rei, abre aspas, saio agora, quando todo mundo quer que eu fique. Seria muito triste sair quando todos acharem que está na hora, fecha aspas. Assim, a despedida se deu em 2 partidas. A primeira em 11 de julho, no Morumbi, contra a Áustria, que terminou com um placar de 1-1. E a segunda em 18 de julho, no Maracanã, contra a Iugoslávia, que teve 2-2 como resultado. Nessa segunda partida, Pelé jogou apenas o primeiro tempo, dando a volta olímpica no intervalo da partida, com o Maracanã lotado e o público de lenços brancos para prestar suas homenagens ao rei, que tanto deu à seleção e colocando-a na primeira prateleira do futebol mundial, Pelé se despediu. Alguns números de Pelé pela seleção. De 57 a 71 foram 114 partidas, 95 gols e 3 Copas do Mundo. Vamos falar agora sobre fatos marcantes da vida e da carreira do Pelé. Vamos iniciar, são vários, vamos iniciar pelo fato de Pelé ter parado uma guerra. Entre 1967 e 1970, a Nigéria esteve em uma guerra civil que envolvia questões emancipatórias de determinada região do país. Uma guerra sangrenta e com milhões de mortos, estima-se. Então, havia uma comoção global contra a violenta repressão do governo nigeriano sobre os separatistas. Artistas como Jimi Hendrix e John Lennon, autoridades como o Papa Paulo VI e organizações internacionais como a ONU tentaram conter o conflito, sempre sem sucesso. Apesar dos apelos, não havia sucesso e a guerra persistia. Eis que o Santos de Pelé, faço questão de frisar Santos de Pelé, excursionava pela África no ano de 1969. Então, o governo da Nigéria teve a ideia de convidar o Santos de Pelé para fazer um amistoso no país, na cidade de Benin City, contra um selecionado local. A delegação do Santos acabou se deslocando para lá sem saber o que estava acontecendo. Agora eu vou abrir aspas aqui para o Lima, jogador do Santos. Quando chegamos, alguém falou que o nosso time iria parar uma guerra. A reação foi uma só. O quê? Vamos parar uma guerra? Que guerra? Estava tudo normal? Fecha aspas para o Lima. O Edu, ponta esquerda genial do Santos, disse que o empresário responsável por levar o Santos até lá tinha dito o seguinte para o elenco do Santos. Abre aspas. Eles estão guerreando entre si. E vocês é que vão resolver esse problema. Fecha aspas. A história que os santistas relatam é que o governo nigeriano decretou um cessar-fogo para que eles, os jogadores do Santos, pudessem se deslocar do hotel para o estádio em segurança e depois, evidentemente, regressar do estádio para o hotel onde estavam hospedados em segurança. Nessa excursão do Santos pela África, havia apenas um jornalista que cobriu essa excursão. Ele se chamava Gilberto Castor Marques. Nas páginas do jornal, ele registrou que foi decretado feriado local por causa do Santos. O jogo foi em 4 de fevereiro de 69 e o Santos de Pelé venceu a equipe local por 2-1. Gols de Toninho Guerreiro e Edu. No dia seguinte, o Santos foi embora
foi embora da Nigéria e a guerra prosseguiu, tão terrível quanto antes, e só cessaria com a total dominação da região separatista. Eis aqui mais um fato curioso: o dia em que o juiz da partida foi expulso. Em julho de 68, o Santos enfrentou a seleção olímpica da Colômbia na cidade de Bogotá. Estádio lotado para ver o rei. Chegando ao final do primeiro tempo, o juiz Guilherme Velásquez, após uma falta violenta de Pelé, seguida de confusão generalizada em campo, expulsou o rei. Olha a audácia. Na época não havia cartão, mas o juiz poderia expulsar os jogadores. Só que nem o árbitro e nem ninguém poderia imaginar o que ocorreria em poucos instantes. A torcida colombiana, que pagou ingresso para ver o Pelé, inflamou-se de tal forma que os dirigentes da Confederação Colombiana se viram obrigados a expulsar o juiz, olha só, e fazer com que Pelé retornasse ao gramado. Um fato inédito. No lugar do juiz expulso, Omar Delgado, o bandeirinha, deu prosseguimento à partida. O Santos venceu por 4-2, com 2 gols de Toninho Guerreiro, 1 gol do Rei e 1 de Pepe. Para registro, o árbitro Guilherme Velásquez não era qualquer árbitro. Ele era do quadro da FIFA e um dos principais árbitros de futebol do mundo, que durante a carreira apitou em 4 Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo de 70 no México, na qual o Brasil foi o tricampeão, com Pelé, inclusive, como seu principal destaque. Eis aqui uma curiosidade. Essa foi a segunda vez que Pelé voltou a campo por insistência do público. A primeira vez aconteceu em Lima, em 17 de janeiro de 62, na vitória do Santos por 5-1 sobre o Alianza Lima. O técnico Lula trocou Pelé por Pagão no intervalo. A torcida não gostou, protestou e ameaçou invadir o campo. O juiz, então, pediu ao técnico o retorno do rei. Vamos falar do lendário estádio de Wembley e sua relação com Pelé. O estádio de Wembley, que sediou a final da Copa de 66 na Inglaterra, a mãe do futebol, entre aspas, é mítico e certamente foi um dos principais estádios do mundo. Contudo, o Pelé nunca jogou no pomposo estádio e, evidentemente, nunca fez um gol naquele templo do futebol. Bem, era o ano de 2000 e o Wembley seria demolido para dar lugar a uma moderna arena. Eis que alguém, uma mente iluminada, teve a feliz ideia de que o consagrado estádio de futebol não poderia ser demolido sem que o Rei Pelé, o principal nome do esporte, que era a razão de existir do estádio, marcasse um gol, ainda que simbólico, naquela catedral futebolística. Então, no ano de 2000, a Inglaterra organizou um evento todo especial para o que seria a despedida do estádio. E, quem sabe, o ponto máximo dessa despedida tenha sido o gol que Pelé marcou no estádio. De forma bastante simbólica, o Pelé bateu um pênalti e o converteu sobre o também lendário goleiro Gordon Banks, que, na Copa de 70, fez aquela que é considerada a maior defesa das Copas do Mundo, quando defendeu, de forma espetacular, uma cabeçada indefensável do Pelé. Pronto! Com o gol do Pelé em Wembley, o estádio, agora, poderia ser demolido em paz. Pelé e a Casa Branca. Pelé é, provavelmente, o brasileiro que mais frequentou a Casa Branca. Era quase um habitué do maior símbolo do poder norte-americano. Mas antes de falarmos das idas de Pelé à Casa Branca, vamos trazer uma história interessante que envolve uma grande personalidade daquele país. Em novembro de 1965, Robert Kennedy, Bob Kennedy, irmão do falecido presidente John e atual senador americano à época, esteve no Brasil e foi ao Maracanã para assistir a partida entre Brasil e União Soviética, que terminaria em 2-2. Ao final da partida, Bob desceu ao vestiário do Brasil para conhecer e cumprimentar Pelé. Mas Pelé estava tomando banho, ensaboado. Bob então foi alertado para esse fato, mas ele não se importou. Ele queria abraçar o rei. Então Pelé, feliz, mas nitidamente constrangido, saiu do banho enrolado em uma toalha e foi cumprimentar Bob. Há registros fotográficos do inusitado encontro.
O mesmo Bob que foi barbaramente assassinado meses antes das eleições presidenciais de 68, nas quais seria candidato. E o Pelé retorna à Casa Branca. Em 1973, Pelé foi à Casa Branca para visitar o presidente Nixon. Em 75, encontrou um mandatário americano, Gerald Ford. Na ocasião, chegaram a bater uma bola nos jardins da Casa Branca. Em 77, ele visitou o presidente Jimmy Carter. Em 82 e também em 86, Pelé esteve com o presidente Ronald Reagan. Inclusive, quando esteve com Reagan pela primeira vez, em 82, o presidente americano disse o seguinte, abre aspas, meu nome é Ronald Reagan, mas você não precisa se apresentar. Todo mundo sabe quem é o Pelé. Fecha aspas. Tudo isso, essas idas frequentes de Pelé à Casa Branca, símbolo do poder americano, traduzem bem qual a relevância de Pelé no cenário mundial. Atleta do século, Pelé eleito e premiado como atleta do século. Em 15 de maio de 1981, a seleção brasileira venceu a da França por 3-1 no Parque dos Príncipes, em Paris. Mas ninguém se importou com o resultado da partida. Desde antes do jogo, as atenções estavam todas voltadas para um só astro no gramado. Recepcionado por dezenas de crianças, o Pelé entrou em campo para receber o troféu de atleta do século de todos os esportes, que lhe foi entregue pelo jornal francês L'Équipe. O Pelé foi ovacionado pelo público que lotou o estádio. Ao receber o troféu, num palanque armado no gramado, Pelé posou para fotos e depois deu uma volta olímpica com o troféu nas mãos. O título, que é um prêmio na verdade, foi resultado de uma votação feita com jornalistas dos 20 jornais mais influentes do mundo. O Pelé obteve 178 votos, ficando à frente do velocista americano Jesse Owens, que brilhou nas Olimpíadas de Berlim de 1936 e que fez 169 votos. Então o Pelé venceu por uma diferença até pequena. Bem, essa homenagem é mais do que justa ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Consagração derradeira e inapelável do atleta que, além de vencer tudo o que podia, fez o impossível e o impensável no futebol, que é o principal esporte do mundo. Também, em 19 de novembro de 1999, o Pelé foi escolhido atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. E vamos aos números finais da carreira do Rei Pelé. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, tendo disputado 1.366 partidas. Além dos números, uma curiosidade, Pelé foi condecorado no Reino Unido, isso mesmo. Entre tantas condecorações e títulos, Pelé recebeu da rainha Elizabeth II o título de Sir, Cavaleiro Honorário do Império Britânico, em 1997. Sir Edson Arantes do Nascimento. Agora vamos a algumas frases ditas sobre o Rei Pelé. Vamos começar por Armando Nogueira, o mestre Armando Nogueira. Até a bola do jogo pedia autógrafo a Pelé. Pelé é a figura suprema do futebol. Como Garbo e Picasso, basta-lhe um só nome. Quem falou isso foi o jornal londrino Daily Express. Pelé nunca será superado, porque é impossível haver algo melhor que a perfeição. Ele teve tudo: físico, habilidade, controle de bola, velocidade, poder, espírito, inteligência, instinto e sagacidade, disse o jornal Sunday Mirror, de Londres. Pelé não é um rei por hereditariedade. Seu reinado não é de força nem de leis. Não foi eleito nem designado, mas reconhecido como monarca dessa democracia ideal e universal que constitui o futebol, France Football. No momento em que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia. Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano. Johan Cruyff, famoso atleta, futebolista, disse o seguinte sobre o Pelé: posso ser um novo Di Stefano, mas não posso ser um novo Pelé. Ele é o único que ultrapassa os limites da lógica. O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stefano.
Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo. Quem disse isso foi o craque Puskás, da Hungria e do Real Madrid. Puskás, que dá nome ao troféu de mais belo gol todos os anos para os atletas. E, finalmente, o The Sunday Times, jornal inglês, fez uma colocação interessante. Como se soletra Pelé? Então, eles colocaram G-O-D, G-O-D, God, Deus, em português. Vamos ouvir o que disse Rivellino sobre o Rei Pelé. Não tem comparação. Até hoje, o que eu vi na minha vida, eu acho que dificilmente vamos ver um outro Pelé. Em tudo. Em tudo. O Pelé, o problema dele é o todo dele, tudo. Deus foi muito generoso para ele. Deu muitas coisas para o Pelé. Eu não reclamo. Me deu muito talento. Mas para o Pelé é coisa absurda o que ele fazia. Porque em campo é diferente. Aí você vê, você tem a dificuldade em campo. E às vezes você vê ele fazer, pô, parece ser fácil, né? Mas a gente sabe o grau de dificuldade. Porque eu nunca vi na minha vida um jogador dominar no peito igual ele. Do jeito que vinha a bola, ele punha aonde ele queria. Ele quer aqui, ele punha, quer aqui, ele punha, quer perto dele, punha, quer ali, punha. É um negócio, ele está muito acima, fisicamente, era um negócio fora de série. Porque aí que tá, vamos detalhar os dons. Batia com a direita, como ninguém, batia com a esquerda, facilidade. Cabeceava como ninguém, dominava como ninguém, pensava fração de segundos, pô, depende, que nem aquela bola que é aquele, enquanto a Tchecoslováquia, a gente, pô, ele chutou, pau, todo mundo reclamar, quando a gente olha, quase que ele faz aquele gol que ele não conseguiu fazer na vida dele, que ele tentou tudo quanto é jeito, até merecia fazer. Aí a gente, todo mundo calou a boca, pô, ninguém viu, só ele viu. Pô, eu não era burro, o Tostão não era burro, o Gerson não era burro, mas os caras, a gente enxergava. Pô, só ele enxergou o goleiro. Ele está jogando, mas só ele que enxerga. Realmente é um... Então, ele está na frente da gente muito anos-luz. Não há mais nada a ser dito. Nas palavras do Rivellino, o ídolo maior do Maradona, Pelé está a anos-luz dos demais. Aqui eu quero fazer uma ponderação. Fala-se muito em comparações entre Pelé e outros jogadores. Comparam Pelé com Maradona, até com Messi, recentemente, vem comparando o Pelé. Mas o que as pessoas precisam compreender é que o Pelé foi o único jogador que reuniu todas as boas virtudes de um bom jogador de futebol, que um jogador de futebol deve ter. Garrincha, um excepcional driblador na ponta direita. Maradona, uma perna esquerda genial, que ninguém contesta. Todo mundo reconhece a genialidade da perna esquerda do Maradona. Mas e o resto? Pelé era completo. O Pelé, então, por ser o único a reunir todas essas qualidades de um bom jogador de futebol, o Pelé ele foi o único que encarnou, o único que personificou a perfeição. Por isso, o Pelé é inatingível, inalcançável. E aqui eu me despeço de cada um de vocês que compartilhou conosco desses maravilhosos momentos. Tenho comigo o sentimento de que muitos brasileiros, apesar de muito terem ouvido falar o nome do Pelé, jamais conheceram alguns fatos, lances e episódios relatados aqui, nesse documentário. Eu espero também termos feito jus a todas as suas expectativas. Agradeço de forma especial ao meu colega amigo Henrique, que é idealizador, produtor e executor deste maravilhoso projeto, que é um presente a todos nós, amantes do futebol. Quero deixar também um abraço especial ao Fernando Jeremias, de Orleans, torcedor do Tigre, colecionador de camisas, que gentilmente emprestou para mim essa camisa da nossa querida Seleção Brasileira de Desportos, conforme podemos ver aqui nesse escudo. Uma belíssima peça de coleção. Deixo também um beijo especial à minha família, principalmente à minha esposa e às minhas filhas. Até breve a todos. Quero me despedir aqui fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao meu colega de bancada e amigo Alex D'Agostin. Muito obrigado por estar aqui comigo. Quero agradecer também a nossa qualificadíssima audiência. Espero que tenham gostado. Sobre o Pelé, por mais paradoxal que pareça o que eu vou falar, tenham certeza,
tenham certeza de que, embora ele tenha morrido, Pelé é eterno. O Pelé persistirá. O Pelé ecoará por muitos anos. Tenham certeza absoluta disso que eu estou falando. Eu quero dedicar esse programa a 3 pessoas. Primeiro, ao meu colega e amigo Éber Lopes Pereira, único torcedor do Santos que eu conheço, e aqui eu não falo isso para diminuir a torcida do Santos, eu sei que ela é grande, mas por razões que eu desconheço, não conheço santistas. Não há santistas, ou há poucos santistas, melhor dizendo, no estado de Santa Catarina. Então dedico ao Éber, um torcedor fanático do Santos, esse programa. Gostaria de dedicar também, embora não o conheça, ao Milton Neves. Por que ao Milton Neves? Que é um grande santista e é um grande pelezista. Segundo o próprio Milton Neves, ele é a segunda pessoa do mundo que mais gosta do Pelé. Só fica atrás da Dona Celeste. Então, dedico ao Milton Neves e espero que esse programa chegue até ele. Por fim, quero dedicar o programa ao meu falecido amigo Pedro Aljor Furtado Júnior, que, embora flamenguista doente, era um grande pelezista. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.